Aqui o link, não sei se tem lugar ainda. Vamos lá. Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos à Poa. Agradecer a presença de vocês, especialmente a presença da Michele, mais uma vez conosco hoje, nessa jornada de trabalho. Pessoal da tela, estão nos ouvindo bem? Muito bem. Tá ótimo. Que bom, que bom. Então, hoje nós vamos conversar e celebrar, né? Celebrar o lançamento do livro Lacan e as estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão. Eu e o Otávio pensamos em fazer alguns recortes do livro para animar a discussão. Passamos a palavra depois à Michelle e convidamos vocês a entrarem no debate. Depois tem um recadinho também, né, Michelle, sobre os livros. Ah, sim, porque parece. Eu trouxe alguns livros do Lugar dos Pais e do RSI, mas tem mais gente interessada do que o que coube na mala. Então, quem quiser, eu passo meu WhatsApp para vocês, vocês me escrevem, eu mando autografado pelo correio para quem quiser, tá bom? A gente combina aqui. Vocês querem anotar meu WhatsApp já? 11 Não, não pode o link. 999 11 999 04. 04. Ai, peraí. Esperar um pouquinho, deixa o pessoal se organizar. Não me incluam nos grupos, hein? No da família, principalmente. Então, é 11 999 04 6911. Quem não pôde anotar, depois alguém passa para você. Muito bem. Então vamos lá. Otávio, por favor, Então, vamos lá. abre a roda para nós hoje. Certo. Bom dia a todos. Essa fria manhã de Porto Alegre, né? Então vamos tentar nos esquentar um pouco nesse bate-papo. Bom, que por certo vai nos animar bastante, à medida em que o lançamento de um livro é sempre motivo de comemoração. Saudar a circulação de um objeto tão precioso quanto um livro nunca é demais. Bom, então, para começar, dois agradecimentos. Primeiro a Michele por ter escrito esse livro, obra ímpar e robusta, cuja leitura havia iniciado há alguns meses, por indicação de uma colega, a Juliana, que, sem sombra de dúvida, atualiza questões fundamentais para a formação do psicanalista. E, em segundo lugar, mas não menos importante, a convocação ao trabalho que o Norton gentilmente me fez para acompanhá-lo nessa conversa com a Michelle. E, claro, um terceiro agradecimento aos colegas que se sentiram também chamados a estar presentes e compartilhar esse momento. Bom, eu diria de imediato que é uma ótima oportunidade para nós da POA promover esse diálogo com a autora desse livro, nesse momento que temos privilegiado um trabalho com os fundamentos da psicanálise. Nele, né, encontramos um extenso e minucioso trabalho de pesquisa da autora sobre um tema que remete justamente aos fundamentos. Além disso, é um tema que já foi objeto de muitas discussões, consensos, dissensos significativos no campo analítico, que é o das estruturas clínicas. Questão que se atualiza a cada vez por conter um traço crítico, né, pela suposta adesão de Lacan ao estruturalismo. Acho que a Michelle ontem disse que talvez não seja suposta, mas enfim, trazer como uma suposta adesão ao estruturalismo, o que, na minha leitura, oculta uma questão de base. Como Lacan pensa a estrutura, não seria ela, a estrutura, resultado da posição do sujeito frente ao outro? Ou melhor, qual lugar transferencial que o sujeito ocupa, né, frente ao outro? Não é isso que importa. As críticas se estendem também a atribuir a discussão das estruturas ao momento teórico inicial de Lacan,
por assim dizer, distante daquele Lacan das últimas contribuições, que seriam as mais importantes. Né? Ontem a gente até, a Michelle tocou nesse assunto, né? Então, essa divisão entre o primeiro Lacan, o terceiro Lacan, o segundo Lacan, o Lacan do início, do meio, do fim, enfim. Bom, principalmente depois do seminário do sintoma, como se ele tivesse dispensado o que foi sua produção inicial. Não me parece ser isso, mas de qualquer forma são questões que fazem parte da história do nosso ofício. Bueno, mas pensei em destacar um outro ponto que me capturou na leitura do livro desde o seu início. E ontem também a Michelle fez referência a isso, então me deixou mais à vontade para falar sobre isso. Que na abertura do livro, Michelle faz uma dedicatória que reproduzo aqui. Para ler em memória, que me ensinou o necessário caminho de leitura lacaniana de Freud. Quando li essa dedicatória, me saltou aos olhos a posição da autora. Então, uma firme declaração, um testemunho da sua posição com a transmissão da psicanálise. A relação a quem a antecedeu, mas também a quem a susterá a partir da leitura desse livro. Então, o livro tem um endereço, com a implicação no trabalho com o inconsciente, né, com o suporte transferencial exigido nessa trajetória. Pareceu-me um ponto de enunciação da sua experiência, de formação, muito precisa e sensível. E destaca um ponto: necessário caminho de leitura, ou seja, uma transferência ao texto psicanalítico, não apenas aos autores, o que me parece fundamental para o nosso campo. Uma leitura que percorre aqueles que, de alguma maneira, circunscreveram o discurso psicanalítico e traçar um percurso em que um não é sem o outro. Trabalho de leitura que exige transferência, ou seja, achar seu lugar no outro. Então, foi desde esse ponto de enunciação, da tomada de uma posição, uma estrutura discursiva, que li esse livro, esse texto, né? Como se o livro já fosse um exercício, assim, com o grafo do desejo, que é objeto de trabalho, né, no livro, em alguns pontos do livro. Então, é um exercício que permite ao leitor entrar, se posicionar e na leitura de cada capítulo, ser levado pela autora à leitura lacaniana de Freud, tal como proposto na dedicatória. No trajeto do grafo, o leitor encontra os momentos, os movimentos presentes numa análise, seus tempos, seus enigmas, momentos de concentração e de abertura no movimento de pulsação, de fechamento, próprios da abertura do inconsciente. Então, falei anteriormente de um livro ímpar, porque sua leitura me fez lembrar de livros que me ajudaram na minha trajetória formativa, que tratam da questão das estruturas clínicas. Destaco Neurose, Psicose e Perversão, do Philippe Julian, Estruturas Clínicas, do Joel Dor, né? Faço referência a eles, pois são contribuições importantes ao pensamento sobre o tema, por certo. Mas também pelo meu momento de leitura, de formação, pareceu-me que o livro de Michelle, ao seguir essa premissa da leitura lacaniana de Freud, traz uma fluidez na sua escrita, um trânsito pelos operadores conceituais, que ajudam muito na reflexão do nosso trabalho clínico, que é seu interesse. Então, na sua diferença, na sua imparidade, né, ele nos aproxima muito da nossa experiência, ao situar os pontos precisos em que os operadores da linguagem, recalque, desmentido, fusão, se apresentam no nosso trabalho. Então, menos do que uma questão de privilegiar o diagnóstico, que tem sua importância, por certo, mas mais por colocar em relevo os indicadores que nos permitem pensar no que está mais além dos fenômenos.
Aliás, essa é uma observação que é importante quando Michel destaca em várias passagens do texto a aproximação e a diferença que existe entre os fenômenos clínicos e as estruturas clínicas. A clínica psicanalítica não podemos ficar circunscrita aos fenômenos para definir uma estrutura, mas sim nas operações simbólicas presentes na linguagem, eixo que guia a escuta de um paciente. Sua insistência nesse ponto é destacável. Castração simbólica, eixo do trabalho. Então, tem o rigor das operações da linguagem que situam o sujeito inconsciente, sem as amarras ou a rigidez que os fenômenos poderiam caracterizá-lo. Diferença necessária para nos situarmos em relação a uma hipótese diagnóstica, pois isso nos serve na condução de uma cura. Vou ler um trechinho aqui da Michelle, bem no início da introdução do livro, que acho que ilustra bem isso. Assim, embora o próprio Freud jamais tenha utilizado a expressão estrutura clínica, nem tenha descartado a necessidade da presença de fenômenos clínicos, é da teoria freudiana que Lacan recolherá os conceitos que servirão para definir neuroses, psicoses e perversões como estruturas clínicas. É essa a razão pela qual também nos diz respeito às estruturas clínicas o retorno a Freud, mais do que um simples retorno, configura antes uma releitura. O que Lacan extrai da obra freudiana definitivamente não é encontrado em Freud sem a leitura de Lacan. Ainda que ele considere que o pensamento freudiano é mais estruturalista do que se admite nas ideias aceitas. Bom, então, como Norton disse anteriormente na conversa com Norton, que destacaria uma questão do capítulo da perversão, eu pensei em tomar um ponto do capítulo das fobias, a prima pobre das neuroses, tá? Como Michel bem destaca, né, no livro. Até porque a gente tem, eu acho que, encontrado várias referências a isso, né? Transfobia, gordofobia, e eu modestamente criei também um que é o inconsciente fobia, que é uma forma que eu acho que também muitos analistas acabaram sofrendo desse fenômeno clínico, menos que uma estrutura. Mas, prima pobre, mesmo que os fenômenos do medo e do temor estejam extremamente presentes na clínica. Porque eu pensei nisso, porque ontem também a Lúcia falou sobre a experiência no percurso, e agora, esse ano, trabalhando com a Christian sobre esse tema das estruturas clínicas, ao reler o caso do Homem dos Ratos, é impressionante o número de vezes que o Freud fala em temor, medo, né? Então, sempre tem o temor, tem o medo. E daí fiquei pensando, por que mesmo que Freud não considerou, né, o Homem dos Ratos como um fóbico? Uhum. Né? Então, estamos discutindo também com a Christian, que me acompanhava no trabalho. Bom, enfim, aqui no livro da Michelle encontrei um pouco um caminho de uma resposta para a gente pensar sobre isso, né? É isso, né? É voz corrente no discurso dos analisantes nossos mesmos, sobre os medos, né? Sim. E o que então isso nos traz como reflexão. E eu vou destacar aqui um ponto dessa nossa prima pobre. Então, que é assim, a Michelle diz assim, a separação entre fenômeno e estrutura, necessária ao diagnóstico estrutural, é colocada em evidência justamente pela fobia. Uma vez em que um sintoma fóbico não define necessariamente uma estrutura fóbica, assim como uma estrutura fóbica não exige a presença de sintomas fóbicos. A fobia esclarece de forma decisiva e radical a própria noção lacaniana de estrutura clínica, ensinando
que um funcionamento estrutural não requer a presença de um sintoma típico, assim como a presença de um sintoma típico não define necessariamente uma estrutura. Então, a fobia aproxima, portanto, o psicanalista da radicalidade da concepção estrutural de Lacan. Então, eu acho que isso é importante, né, também a gente observar. Então, essa passagem ilustra o rigor teórico, a precisão clínica daquele que está em jogo no nosso trabalho. Fazendo um salto, né, vou ao capítulo que encerra o livro, conclusão ou atualidade clínica das estruturas. E aqui eu vou me permitir uma crítica, dizendo que fosse muito econômica. Eu sei, eu estava... Um prazo. Mas Sim. então fosse econômica nas conclusões, mas enfim. Concordo. Então, mas Michel faz uma observação importante, dizendo que ao recorrer ao diagnóstico estrutural, Lacan rompe com uma ideia da patologia ao utilizar dos operadores transferenciais presentes na condução de uma análise para situar que mesmo a patologia não é estrutural, mas se define na singularidade do caso, na estrutura da linguagem do inconsciente. Destaque importante, pois coloca em causa os efeitos daquilo que, como analistas, não ficamos isentos aos efeitos discursivos do nosso tempo, que estão presentes na fala, nas associações, mas não se confundem com a hipótese do sujeito inconsciente, dividido pela sua própria natureza. Então, um trabalho corajoso, rigoroso e marcado fortemente pelo desejo de transmissão, ou seja, coloca em evidência a posição enunciativa da autora. Então, te agradeço muito. Eu que agradeço o texto que... Então é isso. Obrigado, sim. Obrigado, Tom. Belo texto, né? Bem. Belo texto. Bacana. Acho até que nem vou falar agora. Eu tinha pensado nisso antes, fechar uma hora. Bem, eu quero inicialmente destacar, a gente vai trazer algumas conversas para alguns elementos para animar o debate, né? Destacar a precisão, a clareza e a legibilidade dessa escrita. E saudar vivamente a sua chegada, né? O Otávio deu vários argumentos que justificam isso. Alguns eu vou repetir, vou incluir algum ingrediente novo aí. Mas o primeiro aspecto que para mim fica muito evidente nessa leitura é a implicação da Michele com a clínica, com a pesquisa e com a transmissão da psicanálise. E essa implicação em algo de uma certa paixão aí pela transmissão chega diferente no leitor. A gente recebe um texto de forma diferente quando consegue reconhecer isso. Esse laço entre a pesquisa clínica e a transmissão. Há sempre uma pergunta sobre a posição do sujeito na estrutura da linguagem. Reconhecendo aí a importância do conceito de estrutura para o analista não se perder nas narrativas, no imaginário, ou ainda numa confusão tão comum entre estrutura e patologia. Como é comum isso? Coloca-se em relevo que estrutura o que o sujeito enuncia numa análise. Desde que lugar esse sujeito fala? O que estrutura essa fala? Mas há também uma interrogação sobre a estrutura da obra do Freud e o que estrutura a transmissão de Lacan. Trata-se de um livro que situa a lógica e os fundamentos psicanalíticos, colocando no seu devido lugar. Isso que Lacan insiste, como a partir da leitura dele de Aristóteles, né? Que ética diz respeito a esse lugar que lhe cabe de direito, colocando os conceitos nesse lugar. O que parece que hoje, o Otávio falava nos fundamentos, né? A importância da gente retomar isso.
numa das discussões da Michele, e eu falava isso no meu seminário, é muito comum a psicanálise ser criticada de ser falocêntrica, né? Os psicanalistas mais antigos estão um pouco cansados até de ouvir isso, né? Sobretudo porque quando essa crítica vem, fica muito evidente que não se entende o conceito de falo, né? O que Lacan quis situar como conceito de falo. E a Michelle responde de uma forma muito tranquila, não é a psicanálise que é falocêntrica, é a neurose. Tanto a neurose da época de Freud quanto a neurose de hoje. Então, isso é a importância de ir na estrutura lógica dos conceitos. Então, teria vários aspectos a destacar, eu escolhi 3 para trazer para a conversa. O primeiro, o livro recupera a potência da noção de estrutura em Lacan, tomando como um pilar fundamental da clínica, da ética psicanalítica, da noção de interpretação, que está muito presente no texto também, e de direção de tratamento. Seguindo esse propósito de Lacan, de pensar o lugar do real na estrutura. Isso é fundamental, sobretudo pelo equívoco de alguns psicanalistas de dizerem que a noção de estrutura seria algo supostamente ultrapassado. O Otávio marcou isso, tá? Não é raro afirmações dos entusiastas do último Lacan afirmarem que o Lacan do real abandonaria a ideia de estrutura. Tá? A questão de estrutura é ultrapassada, o Lacan abriu mão disso. Por isso essa noção de potência que tu recupera, a potência desse conceito, como algo fundamental na contribuição do Lacan. O segundo fio que eu queria puxar para a conversa é destacar o lugar destinado a Ferneinung freudiana e o diálogo de Lacan com Hippolyte, que Michele vai ter um papel, entendi assim, dessa maneira, fundamental no teu livro, que é um texto belíssimo de lógica psicanalítica. Sim. E que tu coloca ele num lugar precioso para poder pensar a distinção de estruturas. Uhum. E o terceiro aspecto, que para mim é particularmente importante, em função das minhas pesquisas, é a forma que a Michele aborda a lógica que ordena o discurso na perversão. E sua posição de não recuar do reconhecimento das perversões serem intratáveis, que é algo que eu venho há alguns anos insistindo nisso, né? E ela coloca isso também de forma bastante interessante, nos chamando a atenção para que a gente possa interrogar o que a gente entende por perversões. Então, vamos ao primeiro ponto. Recuperar o eixo estruturalista da leitura de Lacan, diz Michele, é, portanto, destacar o que há de inovador. Achei isso que estão dizendo que está ultrapassado, ela está dizendo, não, aqui tem algo inovador. Em sua abordagem da teoria e da clínica freudiana, uma inovação que permite sustentar que os mesmos conceitos que fundamentam a descoberta freudiana do inconsciente servem ainda hoje de base para o manejo da clínica psicanalítica. Uma pequena, não tão pequena citação, página 20, quem está com o livro aí, mais ou menos assim. Sem a leitura estrutural de Lacan, as inevitáveis e inquestionáveis novas formas de sofrimento serão sempre um poderoso convite ao equívoco da eternamente renovável suposição de que novos sintomas exigiriam novas teorias. A leitura estrutural de Lacan, assim como a novidade clínica que dela decorre, torna-se assim um potente e valioso recurso para que o psicanalista não seja, conforme adverte Lacan, arrastado pela espiral de sua época. Aqui tem algo muito importante. Tá? As condições para alcançar a famosa citação, né? Em seu horizonte a subjetividade de sua época, não, que geralmente se lê até aí, né? Tem um pedaço. É preciso alcançar, estar à altura da subjetividade da sua época. Sim. E às vezes isso serve para atender a lógica fálica do mercado. Uhum. Vocês têm que debaterem esse e esses temas, porque esses temas são ultrapassados. Uhum. Tá? Mas tu nos lembra aqui, tá?
não parece exigir uma nova psicanálise, mas atenção ao risco sempre presente dos efeitos dessa espiral, contra a qual a noção de estrutura oferece proteção. Muito bacana isso, né? Poder se proteger um pouco, de não submergir nisso, né? O segundo ponto, e o Otávio observou isso, a castração simbólica como eixo a partir do qual Lacan define as estruturas. E aqui entra a Differnheim, a denegação ou a negativa, dependendo da tradução que vocês têm. Lacan e Hippolyte discutem a diferença entre duas formas distintas de negação da castração. Aquela que a negação é secundária a uma primeira afirmação. Primeiro, a castração é afirmada simbolicamente, Abeyarro, e somente depois dessa primeira afirmação ela é negada. E aquela na qual a negação acontece sem que a castração tenha sido afirmada como tal. Não há Abeyarro. A castração é abolida desde a raiz. Seria o não vindo da castração, né? Poderia ser uma forma de leitura. Então, Abeyarro e a Verwerfung, ela vai se deter isso no texto justamente para situar quais as estruturas onde a afirmação simbólica da castração está presente, a neurose e a perversão, e, no caso, não na Verwerfung. Isso é muito importante, porque, especialmente no que diz respeito à perversão, porque há inscrição da castração na perversão. E muitas vezes isso é recusado, né? Como se não houvesse. Então, a simbolização da castração passa ao centro da definição das estruturas. Já estou terminando para passar a palavra a ti. A primeira linha do capítulo Perversões diz o seguinte: a primeira observação importante a fazer sobre perversão é que ela não tem para a psicanálise um caráter moral. Cara, como precisa ser afirmado isso? Porque como se lê a perversão por aí? Né? E a segunda é a semelhança com a neurose. E um outro ponto importante, né? Alguns masoquismos, que às vezes tu vê relato de casos de histeria, e que não é histeria, é masoquismo. Uhum. Né? E sendo uma posição masoquista por excelência, se trata de uma perversão. Mas se está tomado pela lógica fenomenológica, né, se escuta como histeria. Então, diferente do que se propaga no imaginário dos psicanalistas, diz a Michele, a perversão está, tanto quanto a neurose, referida à lei simbólica e à castração. O perverso não é um fora da lei. Não é esse o sentido psicanalítico da definição da perversão, como negativo da neurose. Obrigado, Otávio. O que a define como estrutura é uma resposta particular à castração, na qual o falo ganha consistência imaginária, assumindo lugar fixo como objeto de satisfação. Nenhum gozo é possível na ausência deste objeto na perversão. Então, para Michele, a questão não é o fenômeno clínico, mas a pergunta sobre o lugar que esse fenômeno ocupa na estrutura. Muito obrigado. Estão todos convidados agora a conversar com a Michele. Ah, não, a Michele vai falar, né? Depois do que vocês fizeram, eu não preciso falar nada. A Michele, vou passar a palavra para a Michele. Depois passou. Afinal de contas, ela viajou. Ela viajou para me falar, né? Falando em vocês. Queria agradecer muito, primeiro, o convite da Pô para estar aqui, é um prazer para mim, né? Conheço a Pô há tantos anos, desde que eu estou na minha graduação e nunca tive a oportunidade de vir a Porto Alegre, então é uma alegria enorme estar aqui. Já tirei foto na placa da Pô, né? Marcar, né, esse momento histórico para mim. Então é uma alegria estar aqui, é uma alegria ver tanta gente interessada no meu livro. Preciso tomar cuidado para não me emocionar, porque os textos de vocês dois me emocionaram muito. Porque tem uma coisa que quem é apaixonado pela transmissão como eu, uma coisa que vocês dois destacam, e quem me conhece sabe,
Primeiro, é muito trabalhosa a transmissão, muito trabalhosa. Ela é muito difícil. A transmissão da psicanálise tem uma exigência muito grande. Os conceitos são difíceis. Entender o que é o inconsciente para a psicanálise é muito difícil. E a gente está sempre um tanto na contramão de uma compreensão que se tem, inclusive, do próprio inconsciente, e tentando recuperar isso junto com Lacan e recolocar os conceitos fundamentais nos devidos lugares, que acho que é uma coisa que vocês dois destacaram. Então, assim, a escrita dos meus livros, ela tem a ver com a transmissão, acho que isso quem me lê percebe. Ó, a principal interlocução que eu tenho para escrever são os meus grupos de estudos, que são até hoje a minha formação, minha formação. Eu coordeno grupos de estudo. Quem coordena grupos de estudo sabe disso. Né? A gente aprende mais do que quem está no grupo. A transmissão é uma forma de aprendizado também importante. Então, escrever um livro tem a ver com esse diálogo com a transmissão, acho que isso se nota no meu livro. É um desafio grande, porque a gente escreve, depois a gente lê, aí não era isso, aí escreve de novo, e aí, né, para a gente chegar no resultado. Esse livro, por exemplo, levou 4 anos para ser escrito. Eu sou lenta para escrever. Tem gente que acha que eu sou perfeccionista, eu não sou perfeccionista, não tenho esse perfeccionismo de onde está a vírgula, onde está o ponto. Eu tenho uma preocupação com o que eu estou transmitindo. E os recortes que vocês dois fizeram são maravilhosos, porque eu acho que vocês pegaram uma essência daquilo que eu quis passar no livro, que até me emociona. Eu sempre me emociono com isso, com alguém que vem me contar do quanto alguma coisa se transmitiu. Ontem na universidade, alguém veio me dizer que assistiu uma aula sobre o grafo do desejo, que mudou uma chave na leitura que fazia do grafo. Esse tipo de coisa sempre é muito satisfatória para mim. Então, estar aqui com vocês e ter essas duas leituras que vocês fizeram é uma alegria sem fim, assim, vocês fizeram leituras lindas e, de fato, eu não precisaria falar mais nada depois do que vocês trouxeram do livro. Mas só para conversar um pouquinho com os apontamentos que vocês fizeram e talvez destacando, tem tanta coisa no que vocês disseram que dava muitas e muitas conversas, mas eu vou destacar 2 pontos, porque de repente a gente também pode abrir para as pessoas trazerem, depois se vocês quiserem, vocês trazem de volta o que vocês acharem que eu deixei de lado, mas eu destacaria, eu destacaria tanta coisa, esses 2 pequenos papeizinhos. Mas eu vou destacar, eu acho, né, do lado da apresentação do Otávio, a questão do que você chamou de primo pobre das neuroses, né, a fobia. Eu fiquei pensando se a fobia não é a ovelha negra das neuroses, mais do que a prima pobre, porque ninguém lembra muito dela, mas quando ela aparece, ela incomoda. Ela vem assim no Lacan com a história da placa giratória, ela vem no Freud com a história da neurose de angústia, e ela vem na clínica mais de uma vez. Eu estou dando uma supervisão e eu, conversando sobre um caso, pergunto para o meu supervisionando: você pensou que pode ser uma fobia? E isso incomoda. Não, alguma coisa, nossa, que interessante é mesmo. Como assim fobia? Né? Mas a fobia existe, a fobia não está lá, né, no quarto dela, fazendo as coisas dela. Como assim? Fobia é uma estrutura? Então, de prima pobre, eu passo para a ovelha negra, e eu acho que, né, você destacou uma coisa que eu coloquei no meu livro, que eu acho que é isso, assim, cada uma das estruturas clínicas de forma geral, eu acho que cada uma traz alguma coisa em termos de clínicos que exige um tipo de elaboração que faz a gente avançar em pontos diferentes. A neurose obsessiva tem a ver com a resistência, as questões que ela coloca sobre a resistência fazem a gente avançar clinicamente. A histeria, que tem a ver com o desejo, desde o Freud, traz para nós o que é o desejo, essa dimensão. E a fobia, eu acho que é legal você ter destacado isso no livro, porque ela é justamente a estrutura clínica que nos ajuda a radicalizar essa distinção entre fenômeno clínico e estrutura, mas justamente naquilo que a gente confunde os dois.
Porque quando a gente pensa em fobia, a gente pensa em sintoma fóbico, e quando a gente pensa em sintoma fóbico, a gente pensa em fobia. Ainda que ela seja ovelha negra, porque isso também não é muito natural. Não, tem um sintoma fóbico, mas é a placa giratória, então é uma neurose obsessiva, é uma perversão, não necessariamente é uma fobia. Então ela radicaliza isso. Então, eu acho que a lembrança da fobia é muito importante, porque a gente começa a ter que pensar, a partir de um sintoma fóbico, se o funcionamento que está por trás daquele sintoma é estruturalmente fóbico, que é um funcionamento que o Lacan define como desejo prevenido, né? É, E aí a história da placa giratória também exige que a gente entenda que para o Lacan, se a gente entendeu a noção de estrutura com a qual o Lacan está trabalhando, que não é uma coisa nada fácil de entender, acho que vocês dois destacaram bastante isso, se a gente entende a noção de estrutura do Lacan, a gente tem que ter entendido, quando o Lacan fala de placa giratória, lá na frente já, que ele não está falando de um giro estrutural de uma estrutura para outra. Então, placa giratória não quer dizer que a estrutura muda. A gente precisa ter entendido isso para entender o que ele está chamando de placa giratória. Então, o que ele está chamando de placa giratória? Justamente o fato da gente receber um paciente que tem um medo fóbico, né, um temor, como você disse, que aparece em muitos casos, mas a gente tem que se perguntar por trás daquele medo fóbico se de fato a gente tem uma estrutura fóbica. E a placa giratória é isso, aquilo que aparece como um temor fóbico, quando a gente vê, a gente está com uma hipótese de histeria. Quando a gente vê, a gente está com uma hipótese de neurose obsessiva. E até de perversão, segundo Lacan, que é bem interessante. Eu acrescentaria, acho que acrescento no livro, inclusive, a psicose, né? As crianças psicóticas muitas vezes chegam com os medos que quando a gente vai ver não é uma fobia, é uma psicose. Então, tem a placa giratória, que faz da fobia uma ovelha negra no pensamento lacaniano, e tem a histeria de angústia, que faz, né, da fobia uma ovelha negra no pensamento freudiano. Porque o Freud vai dizer, e o Lacan retoma isso, inclusive, no Seminário 4, vai falar sobre essa angústia que ganha um destino sintomático, né? Então, aquilo que se manifesta como, né, histeria de angústia, e o termo histeria confunde a gente, né? Porque a gente pensa que ele está falando de histeria, mas ele não está falando de histeria, está falando do paciente angustiado. Aquilo que se manifesta como histeria de angústia, em algum momento ganha um destino sintomático, que, como Freud se ocupa bastante dos sintomas para diagnosticar, né, se é um destino conversivo, uma histeria, se é um destino obsessivo, uma neurose obsessiva, se é um destino fóbico, uma fobia. Mas a histeria de angústia parece esse ponto de suspensão que o Lacan trabalha lindamente no Seminário 4. O Seminário 4 ele tem essa importância, me parece, e aí fazendo a conexão, inclusive, da perversão com a fobia. É uma pergunta constante do Lacan, né? Por que o Hans não fez uma saída perversa, né? Por que essa criança é fóbica e não perversa? É uma boa pergunta, que tem a ver com essa dimensão estrutural que permite comparar fobias e perversões. Então, no Seminário 4, o Lacan faz um trabalho que vai resultar, na minha leitura, no 10, porque não tem nenhuma definição, na minha opinião, mais bonita da angústia do que a definição que o Lacan dá no 4 e não no 10. Ele define a angústia como esse tempo em que o sujeito encontra-se suspenso, desde um lugar onde ele não se acha mais, em direção a um lugar onde ele jamais poderá se reconhecer. É um tempo de suspensão à angústia. E é uma suspensão que produz, né, como saída, uma saída sintomática quando se trata de neurose. Então, é uma definição linda de angústia, é uma definição muito interessante para pensar o real, e é uma definição que nos ajuda a pensar uma articulação bastante sofisticada, que o Lacan vai levar algum tempo para ter os conceitos para fazer isso, né, com mais elaboração, mas que é justamente a articulação entre o real e a estrutura.
que é a ideia de que a estrutura dá um destino para o real. O real fica circunscrito por uma dimensão que é estrutural. E aí, até fazendo um pequeno comentário sobre o que você disse no início do Lacan estruturalista, né? A diferença, o Lacan, né, volta para esse tema muitas vezes, a gente está lendo num dos grupos Seminário 16, e ele fala muito claramente sobre isso. Ele diz que ele não é rigorosamente estruturalista. E por quê? Né? Ele não explica assim, a gente aqui, eu estou explicando dessa maneira. Porque o estruturalismo francês, desde da linguística estruturalista, a antropologia estruturalista, não se ocupa, porque não precisa se ocupar do lugar do real na estrutura. Isso é uma questão para nós psicanalistas. E é uma questão que põe a noção de estrutura numa polêmica, como vocês, né? Acho que o Otávio destacou mais isso. Quer dizer, qual é a polêmica? Não, Lacan abandonou o estruturalismo. Primeiro, ele não abandonou o estruturalismo porque em 74, no texto chamado... esqueci o nome, alguma coisa em Vincennes, ele... Talvez em Vincennes. Talvez em Vincennes, obrigada. Talvez em Vincennes ele propõe quais seriam as teorias que um psicanalista precisaria estudar para ser psicanalista, e o estruturalismo está lá, gente. Em 74, ele está dizendo, o estruturalismo a gente precisa estudar. Por que a gente precisa estudar o estruturalismo? Porque o estruturalismo ajuda a definir o inconsciente estruturado como linguagem, né? Que é uma premissa que ele extrai do Freud com todas né, as elaborações que ele pode fazer. No entanto, pensar o lugar do real na estrutura vai exigir um salto do Lacan do estruturalismo francês para a matemática, né? Ainda com a noção de estrutura no centro, só que a matemática se interessa pelo lugar do real, a matemática teoriza o real, né? A matemática mostra que é possível operar com isso que é da ordem do real, assim como nós analistas operamos com isso que é o objeto A, que não é objeto nenhum, mas que produz efeitos, e a gente pode tratar desses efeitos. Né? Raiz de -1 é o primeiro exemplo que o Lacan dá. Não existe raiz quadrada de número negativo, mas a matemática não diz deixa isso para lá, porque isso não existe. Ela diz, bom, não existe, mas a gente vai fazer um conjunto, né, desses números que trazem ali algumas complicações, porque a gente pode operar com esses números. Então, isso é psicanálise, né, no rigor de formalização que o Lacan sempre procurou e que ele vai encontrar na matemática. Então, isso também estava no texto do Otávio, né? Quer dizer, a polêmica em torno da noção de estrutura, ela tem a ver com, primeiro, uma coisa que você apontou, eu acho que o Norton, de certa forma, também, essa incompreensão do que é estrutura para o Lacan, porque é um termo que está aí na cultura e está até na psiquiatria, né? Estruturas borderline de personalidade, né? É uma palavra que está na cultura. Então, tem uma dificuldade de compreender a noção de estrutura do Lacan. E segundo, se a gente não compreender a noção de estrutura, que tem a ver com a dimensão simbólica, que é outro termo problemático, né? O simbólico também está aí na cultura de formas variadas, inclusive nas outras teorias que também se dizem psicanalíticas, de formas completamente diferentes da forma como aparece no Lacan. Se a gente não compreender essa dimensão estrutural, simbólica, na sua relação ao real e ao imaginário, então são sempre os três juntos e articulados, real, simbólico e imaginário, como Lacan propõe do início ao fim do ensino dele, a gente vai se perder. Segundo Lacan, a gente vai tender, isso ele diz nos primeiros seminários, a nossa tendência, se a gente desconsiderar o que é o simbólico, o que é a estrutura, é tomar por real aquilo que é imaginário. Esse é o nosso equívoco básico, de todos nós. Então, se a gente não puxa a noção de estrutura, né, e coloca, como o Norton destacou, no centro da nossa investigação clínica e do nosso pensamento teórico, a gente vai acabar deixando ela escapar e fazendo confusões que são as mais básicas, que são essas confusões. A gente diz que é real aquilo que é imaginário, né? Essa é a confusão.
Então, bom, por tudo isso, a fobia, né, ela é a ovelha negra que a gente gosta, né, que a gente fala, mas essa que é a filha interessante das neuroses, né, porque ela tem lá os seus interesses justamente naquilo que ela produz polêmica, porque essas polêmicas permitem que a gente converse sobre o que é histeria de angústia, o que é angústia, onde está o real, qual é a relação entre o real e o sintoma. Então, tem um mundo aí por trás da fobia que é bastante interessante. E que, né, como toda ovelha negra sendo mal compreendida, a gente fala, ah, mas isso não é importante, né? Ah, mas a fobia, né, parece alguma coisa menor dentro do pensamento clínico, quando ela não é. E aí, comentando um pouco também o texto do Norton, também te agradeço muito, Norton, o trabalho de leitura, né? Não é tão bom ser bem lida, né? É uma alegria isso, quem escreve sabe. É, eu acho também muito importante você ter trazido a perversão, porque a perversão, ela traz um outro aspecto para pensar as questões da clínica, que tem a ver com tudo que o Lacan desenvolve no Seminário 7, Seminário da Ética da Psicanálise, que ele passa o seminário inteiro dizendo para nós que, diferente da filosofia, para a psicanálise, a ética é a ética do desejo. Ele passa o seminário inteiro advertindo os analistas, cuidado com a moral, né? A ética psicanalítica não está do lado da moral, como ela está na filosofia, no pensamento filosófico. Isso é mais difícil de entender do que parece, né? E a perversão, ela é uma alegria para a gente lembrar disso, porque é um termo muito carregado. Como psicose é um termo muito carregado, né? Mas ela é um termo muito carregado e carregado de uma moralidade dentro do entendimento do termo que é sempre muito perigosa para a clínica, né? É... Primeiro, porque é um termo que faz a gente confundir perversão com perversidade, com maldade. Então, paciente maldoso ou paciente que faz coisas ilegais, já acende uma luzinha, a gente se pergunta, será que é uma perversão? Né? Então, a gente confunde, né, uma série de conceitos que a gente precisa trazer de volta, assim como a fobia traz de volta a noção de angústia e do real, e a relação entre o real e o sintoma, a perversão, ela traz de volta a importância de entender o que é que a gente chama em psicanálise de castração. Eu acho que é uma coisa que o Norton destacou. De novo, é muito mais difícil de entender do que parece, porque a gente confunde castração com limites, né? Os limites que a realidade coloca. Então, se eu, né, passo no farol vermelho, se eu cometo uma irregularidade, é como se isso fosse não respeitar a castração. Percebem? A castração não é isso. Essa é a dimensão imaginária da castração. Só que nós estamos interessados na dimensão simbólica da castração. Gente, um psicótico é perfeitamente capaz de lidar com a vida dentro dos limites que ela impõe, né? Estava falando sobre isso na universidade ontem. O Schreber. Schreber era juiz de direito, chegou no auge da carreira dele, jovem, ainda com 40 anos de idade, né? A psicose não tem problemas com limite. Às vezes ela tem, às vezes ela não tem. A neurose também e a perversão também, né? Isso é uma outra questão. Eu acho que a perversão, ela convida a gente a retomar os nossos preconceitos, né, com a perversão, que fazem identificar com a perversidade. E se a gente lê o texto clássico do Freud sobre esse tema, que é o texto do fetichismo, a gente vai ver que o Freud não está falando de nenhum serial killer, né? O Freud está falando de um cara que precisa que a mulher tenha um brilho no nariz para conseguir transar com ela, senão ele não consegue. Percebem o que é perversão? Para a psicanálise, o Freud diz que é uma descoberta secundária da análise, ou seja, como Norton bem destacou, o Freud está lá trabalhando, pensando que ele está lidando com uma neurose, e de repente tem uma cena, tem um objeto, tem alguma coisa que você fala, opa, tem alguma coisa aí que
que indica que talvez não seja uma neurose, né? Não seja uma saída sintomática, mas seja uma saída fetichista, de um objeto que se cristaliza, como o Norton estava recuperando aí. Então, a castração, ela é uma operação simbólica que significa para nós analistas que existe lei. E que existe lei no sentido de que existe falta e existe supostamente, essa é a forma estrutural de tratar o real na neurose e na perversão, supostamente um objeto capaz de saturar, de encobrir e tamponar essa falta. Isso é a castração. Então, tanto neuroses quanto perversões giram em torno da falta simbólica, primeiro, se queixando da falta, segundo, supondo que exista alguma coisa que seja capaz de resolver essa falta. Isso é a neurose, isso é a perversão, é em torno disso que elas giram. Então, a ilegalidade fora da lei, bom, elas têm que ser pensadas dentro de cada estrutura, né? Existem os corruptos neuróticos, perversos e psicóticos. Existem os serial killers neuróticos, perversos e a questão é a posição, como os dois destacaram bastante, a posição do sujeito por trás daquilo que é um fenômeno clínico. Então, a perversão ajuda a gente a recuperar isso e ela é a lembrança que nós temos de que a ideia do fora da lei é a fantasia que o neurótico tem do perverso. Que a fantasia que o neurótico tem é que se não houvesse lei, ele seria feliz, né? E aí ele olha para o lado e fala, para esse cara aqui não tem lei, ele que é feliz. E o que a gente, para pensar isso em termos clínicos, o que a gente observa da perversão clinicamente é que a perversão está absolutamente distante dessa felicidade que a neurose propõe. O filme que eu gosto para pensar a perversão, eu acho o melhor retrato da perversão que já foi filmada. Tem outros filmes que ajudam a pensar a perversão, mas esse é maravilhoso. É o Professora de Piano. Ele é maravilhoso. Porque o que você vê ali não é uma serial killer, o que você vê ali é uma mulher interessada num homem e completamente inábil para lidar com esse interesse. Ela se angustia, ela passa mal, ela não consegue se relacionar, de forma alguma. A não ser, e isso tem um impacto no filme, né? Desculpem quem não assistiu o filme, estou dando um spoiler. A não ser no momento em que ela escreve numa folha de papel, ela escreve numa folha de papel como é que eles vão transar. Ali ela não está angustiada, ali ela está num certo domínio do gozo dela, que o cara não entende nada, lida pessimamente com isso. Inclusive, tem uma cena muito dura desse filme, que é uma cena em que ele agride ela. E depois ele diz para ela, era isso que você queria? E evidentemente que não era isso que ela queria. Isso também é uma outra coisa interessante para pensar, né? Aquilo que a gente usualmente chama de masoquismo. Masoquismo não é gostar de apanhar. Masoquismo é uma cena montada. E a ideia da perversão que o Freud já trazia, que o Lacan recupera, e que a gente precisa usar para pensar a clínica de hoje, é que a perversão é um aprisionamento significante a uma cena. É um aprisionamento. Se a gente não puder trabalhar com a perversão, né? Se a gente trabalha com a neurose para livrar o neurótico do aprisionamento significante, que é a sua neurose, porque a neurose são as condições significantes do desejo. Eu estou presa a certas condições, se eu sou neurótica, que eu desconheço porque são inconscientes para mim, e fico ali naquele aprisionamento. O que a neurose, a análise produz para a neurose? Uma liberação disso, uma desalienação desses significantes. Isso é muito potente, principalmente quando a gente entende a realidade como uma realidade significante. A gente muda a realidade dos nossos pacientes, gente. Isso não é qualquer coisa, isso sempre me emociona, assim. Não tem um final de análise que eu não acompanho, que eu não tenho que me segurar para não chorar quando o paciente vai embora. Eu fico muito emocionada. É muito bonito de ver isso, esse efeito da análise. Então, acho que a gente também tem que pensar esses efeitos para perversão. Eu estou supervisionando um caso de perversão que é a coisa mais linda. E é isso, ele tem falado para o analista dele mais recentemente, o analista trouxe mais recentemente a questão do final da análise na perversão, e ele tem falado que essas coisas que levaram ele a
por uma situação muito difícil socialmente, que essas coisas, por alguma razão que ele não entende muito bem, vêm perdendo sentido para ele. Esse é o efeito da análise. Essas coisas que têm a ver com uma certa cena fantasmática. Mas ele diz isso com alívio. Então, essa ideia de que o perverso, né, que é uma frase, ali onde o perverso goza, o neurótico se angustia, ali é na cena fantasmática. Mas gozar na cena fantasmática não é liberdade. Gozar na cena fantasmática é ficar aprisionado a uma determinada cena que tem que ser reproduzida exatamente daquela maneira. O filme Professora de Piano é muito bonito para mostrar isso. Então, fiquei super feliz porque eu ganhei do Norton agora o livro dele sobre perversão, que eu já tinha ouvido falar, acho que a Juliana já tinha me falado, que ele tinha um livro bem interessante, eu ainda não tinha lido, agora eu vou poder ler. Mas é isso, quer dizer, apostar na análise dos perversos e pensar essa clínica seriamente é tirar, primeiro, o preconceito com esse termo para poder pensar estruturalmente o que a gente pode fazer. Então, vou resumir aí o que vocês disseram e agradecer de novo os textos de vocês dois, que são lindos. Me emocionaram. Vamos abrir. Vamos abrir a conversa, então, abrir a roda. Ju, por favor. Você foi Estava ali com convocada? o dedinho levantado já. Que ela queria falar. Pensei que ele estava te convocando, Ju. Eu queria dizer da minha alegria de estar aqui hoje, né? De ter desse encontro, que eu acho que era algo que eu queria muito que esse momento acontecesse, fiz por onde acontecer, né? E eu gostaria de destacar uma coisa que não foi falada, que é curioso, que o seu trabalho traz muito presente, que é a questão do lugar do Édipo. Né, que tem a ver com o seu trabalho do doutorado, seu livro do doutorado, e aqui também tem um capítulo sobre o Édipo, né, que também eu acho que é algo que é tão batido hoje em dia, tão mal falado e tão mal interpretado. Sim. Né, e que você, de uma maneira muito especial, retoma o lugar do Édipo, tanto da leitura do Freud, né, e da leitura principalmente, em especial, que o Lacan faz do Édipo. Sim. Né? Que eu acho que é magistral, porque também não dá para a gente abrir, porque o Lacan mesmo diz, né? Se tem algo que a gente vai abrir mão dentro da psicanálise, certamente não é sobre a teoria do complexo de Édipo, né? E só duas passagens que você traz no livro, que é para Lacan, o sujeito não é fruto do desenvolvimento, ele é fruto da operação lógica que o inscreve no campo da linguagem, uma operação que permite definir a castração como centro, como corte temporal que articula no complexo de Édipo dos três tempos lógicos, né? E sobre o lugar do pai, e também hoje com as configurações familiares, falar, mas vai ficar falando de complexo de Édipo, que o pai, hoje as famílias, não necessariamente, ou com uma ideia de um pai fraco que não se inscreve, não se opera, e certamente não é essa o Lacan retoma do Freud, né? E aqui a Michelle vai dizer que para Lacan o pai não é o personagem do ambiente familiar. O que importa se tem pai, se não tem pai, se tem duas mães, como que é. Não é alguém que interdita. O pai é um significante, cuja função é representar a interdição, essa que se apresenta como desejo materno. Né? Então, achei importante trazer a sua leitura. Obrigada, Ju. Primeiro, não, deixa eu responder a Ju. Deixa eu responder um de cada vez. Já me deu trabalho bastante responder vocês dois de uma vez só. Primeiro, queria te agradecer a parceria de tantos anos, né, em grupos de estudos, em supervisões, as nossas conversas clínicas sendo sempre muito importantes para mim, né? E essa sensação da transmissão é muito boa, e quando a gente tem essas boas parcerias é porque algo se transmite, isso é sempre uma alegria.
e depois te agradecer, porque faz muito tempo que você fala, você precisa ir na Poa, vocês têm um evento em Gramado, e algumas vezes eu falei, Ju, acho que esse ano eu vou. Aí a vida vai atropelando, não conseguia me organizar, uma hora eu vou nesse evento, quero estar lá com vocês, mas ela me puxa para cá e me puxa para essas conversas, né, com vocês dois, então é graças a ela que eu estou aqui também, fez a ponte, agradeço muito. E agradeço a lembrança da teoria do Édipo no meu livro. Eu acho que a teoria do Édipo tem uma qualidade. Então, foi o meu trabalho de doutorado, né, que está publicado como Constituição do Sujeito e Estrutura Familiar, o Complexo de Édipo de Freud a Lacan. Precisa reeditar o livro, né? Isso, que está esgotado. Eu fiz uma parceria com a editora Cabral de muitos anos, acho que foram 7 edições do meu livro pela Cabral. E, infelizmente, agora a Cabral vai fechar, e aí a Toro vai assumir a edição desse livro, e eu vou fazer uma revisão, então deve sair uma edição revisada, se eu conseguir esse ano ainda, vamos ver. Eu prometi para a editora para esse ano, mas não sei. Mas eu acho que o Édipo também é uma teoria que ela é muito interessante para entrar na polêmica e resolver alguns problemas. Eu acho que assim como a perversão e a fobia, né? Ela traz uma polêmica interessante, primeiro porque é uma teoria que todo mundo conhece, até o leigo conhece a teoria do Édipo freudiano, né? E conhece a versão imaginária, né? A narrativa freudiana do amor do menino pela mãe, a rivalidade com o pai, o amor da menina pelo pai, a rivalidade com a mãe, o medo de perder o pênis, a constatação de que não tem. Essa narrativa, ela tá, né? Circula, e como tudo que é imaginário circula numa ilusão que a gente tem de que a gente está entendendo, né? Porque o imaginário produz isso. E muitas vezes, mesmo na ilusão de que a gente está entendendo, circula também para sofrer críticas. Então, eu acho que eu entendi o que é o Édipo e vou criticar aquilo que eu entendi que é o Édipo. E aí, né, a gente precisa voltar para as bases para pensar, né, o que justamente o Lacan recupera do Freud, né? Que é isso, o Lacan vai dizer, ele não vai dizer o Freud está errado, não vai dizer não é isso. Ele vai se perguntar o que o Freud quis transmitir com essa teoria. O que nos interessa hoje, né, no texto do Lacan, no Seminário 5, em 56, o que nos interessa hoje daquilo que o Freud deixou, quando ele deixou para nós o Édipo como central, como eixo central da clínica. E o que o Lacan faz lindamente no Seminário 5 é resgatar a estrutura que está por trás dessa narrativa. E aí voltamos para o problema da estrutura. E a estrutura que, no rigor e no esforço de transmissão do Lacan, ele transforma numa fórmula. É muito impressionante e é tão... é uma elaboração teórica tão sofisticada que para muita gente ainda é novidade você dizer que o que o Lacan fez com a teoria do Édipo freudiano se chama metáfora paterna. Isso não é óbvio, nem na leitura do Seminário 5, né? E que está lá no meu livro sobre o Édipo, voltar para isso e pensar que o Édipo pode ser escrito numa fórmula. E esse é o estilo de transmissão do Lacan que conversa com a matemática, né? Que assim, a transmissibilidade dos conceitos, ela depende de você limpar o imaginário o máximo que você puder. Qual é a melhor forma de fazer isso? É transformar a teoria em letra. O falo, né, que é esse conceito tão problemático dentro da psicanálise. O Lacan vai lá e escreve φ maiúsculo, φ minúsculo, com menos na frente, pronto, limpou o problema. Tudo bem, quando a gente vai falar disso, o problema volta. E né, essa é a nossa batalha. O imaginário está aí, a gente não desliga o imaginário, mas é o esforço de transmissão. E aí a gente tem um problema dentro do lacanismo, né? Porque uma coisa é o Lacan ler o Édipo e dizer, então, gente, não é o pai, não é a mãe, não é isso que é o essencial do Édipo, é a estrutura. Outra coisa é o que o Lacan faz também com a teoria do Édipo, que é propor 3 tempos lógicos para pensar o Édipo. E aí acho que você destacou uma coisa muito importante.
que é a diferença entre o pensamento lógico, que envolve o sujeito na concepção lacaniana. O sujeito, como você disse, né, Juliana, ele é produto da inscrição no campo da linguagem, e essa inscrição é lógica. A diferença entre esse pensamento, também muito difícil, entender o que é o tempo lógico é muito difícil, e o pensamento cronológico, que é o pensamento do imaginário, que é onde a gente acomoda o nosso pensamento e que é o pensamento mais natural para nós. Pensar cronologia, pensar desenvolvimento, especialmente quando a gente pensa as crianças. Então, não é que o Lacan descarta a noção de desenvolvimento. O desenvolvimento existe, as crianças se desenvolvem, evidentemente, o ser humano se desenvolve. Só que a noção de sujeito com a qual a gente opera é que não admite o desenvolvimento. Então, trabalhar com uma criança de 5 anos e trabalhar com um adulto de 40, em termos daquilo que a gente visa no trabalho clínico, que é a posição do sujeito, não tem diferença. Mas isso não é assim tão evidente, tão óbvio, e exige um trabalho nosso. Então, a clínica com crianças é um grande desafio. E os 3 tempos do Édipo, dentro do próprio lacanismo, a gente vê quanto os próprios teóricos muitas vezes confundem com tempos cronológicos, como se a criança evoluísse do primeiro para o segundo e depois evoluísse do segundo para o terceiro. Então, o Édipo ele tem uma sofisticação que aparentemente, né, aparentemente ele tem essa simplicidade da identificação com as famílias, então pai, mãe, criança, mas ele tem uma sofisticação teórica que ensina para a gente tudo que tem a ver com a noção de estrutura. Nos meus grupos de estudos, a gente fica muito tempo no Seminário 5. São 3 capítulos que a gente lê, e a gente acabou de acabar, num dos grupos, a leitura do Seminário 5. Aí alguém perguntou, quando que a gente começou a ler o Seminário 5? Falei, acho que foi o ano passado, deve ter 1 ano que a gente está em 3 capítulos. Foi um pouquinho antes, foi no ano retrasado, no final do ano. Porque eu acho que é absolutamente fundamental. Como dizia o Freud, o Édipo é o divisor de águas do pensamento clínico, e como recupera o Lacan, não é isso que a gente tem que abandonar. Então, é uma teoria importante. Vou só citar, eu gosto de filme, eu falei da professora de piano, deixa eu falar de um outro filme que eu acho que é muito bonito para pensar isso que você trouxe, Juliana, que é a função central edípica para o Lacan, da forma como ele leu Freud, é o nome do pai. E o nome do pai, mas por que chamou de nome do pai? Põe o pai na jogada, a gente pensa que é o pai. Porque também não é para deixar de pensar que é o pai. Esse é o problema dos conceitos. Aí não é, a gente precisa conseguir pensar a dimensão imaginária, a dimensão simbólica, como é que elas conversam. Mas o filme que eu sempre lembro para pensar essa questão é o belíssimo filme Valor Sentimental, não sei se vocês assistiram. É muito bonito isso nesse filme, porque se a gente pensar bem, isso não é evidente, isso não é óbvio, mas o filme inteiro gira em torno da ausência desse pai, da ausência desse pai, dos efeitos dessa ausência para cada uma das filhas, do quanto isso tem a ver com a história dessa família, o quanto isso tem a ver com a história dessa casa. A casa é um personagem importante, né, no filme. A posição de cada uma das filhas em relação ao cinema, a ser atriz, né? A gente descobre que a filha mais nova foi a que participou do filme, a mais velha, que é a atriz, não participou, e a relação que ela tem com esse pai. É belíssimo, ou seja, é o nome do pai que costura o filme todo, isso não é evidente. E não é porque esse pai é uma figura de autoridade, muito pelo contrário, é justamente na ausência desse pai que alguma coisa se transmite daquilo que amarra o filme. Então, gostei da sua lembrança da teoria do Édipo. Te Como agradeço. você se conhece há muito tempo, eu vou falar aqui de outras pessoas, né? Bora, bora. Oi? Por favor, coloca. Tá bem. A Lúcia está inscrita também. Quer colocar a primeira questão? Então, depois do Thales, Alana. Então, por favor. Nossa, eu queria te agradecer mesmo, né, Michele? Assim, faz 5 anos que participo dos teus grupos de transmissão, assim, é uma transmissão tão generosa. E lendo o livro, assim, a gente enxerga o que a gente vive lá nos grupos de transmissão, e acho que teve
importância muito grande essa distinção, né, entre os fenômenos e a estrutura. A gente tem recebido muito hoje situações que vêm diagnosticadas como autismo, por exemplo, e daí você vai, é uma neurose obsessiva, né? Sim. E são desafios que eu acho que têm contribuído muito, assim, né? Para trazer, assim, até mesmo para colocar em questão mesmo a noção de loucura, por exemplo. Sim. Que eu acho que é um tema muito antigo, porque afinal de contas, as histéricas do Freud estavam internadas, né? E, enfim, psicose não é loucura, a gente tem a loucura neurótica aí batendo na nossa porta no consultório hoje em dia, né? Então, são muitos elementos que eu acho que, assim, que traz um jeito que nos ajuda a clarear uma série de aspectos e nos ajuda a ler Lacan de um jeito muito interessante. Então, era mais para agradecer, né? Obrigada. Aproveitando seu comentário, é legal você ter destacado isso, né? As questões diagnósticas, que são um desafio para nós hoje, no que se transformou o diagnóstico do sofrimento psíquico nos tempos de hoje, né? Essa excesso de patologização da vida, tudo tem um diagnóstico, né? A aderência dos próprios pacientes aos diagnósticos, eu sou autista, eu sou bipolar, eu sou borderline, né? Pensar o diagnóstico com Lacan, pensar o diagnóstico estrutural né, como o Norton destacou no texto dele, escapar dessa espiral que nos arrasta o nosso tempo. E é impressionante como essa espiral nos arrasta, porque a gente começa a ouvir os psicanalistas lacanianos usarem os termos psiquiátricos para falar dos pacientes e falar, pera, mas, né? Não, porque eu tenho um paciente borderline, mas esse é o diagnóstico psiquiátrico, e o nosso diagnóstico é um borderline da neurose, da psicose, a gente continua com as mesmas referências diagnósticas, mas o nosso tempo nos arrasta. Ah, mas e o autismo, mas e o borderline, mas e, né, bipolar e o TDAH? Quer dizer, para nós, tudo isso são diagnósticos psiquiátricos que estão aí, a gente não despreza, a psiquiatria, ela opera da forma como ela opera, mas a nossa pergunta continua sendo, bom, é um bipolar para psiquiatria, mas para nós é uma neurose ou é uma psicose? Estou trabalhando aqui com qual estrutura? Então, acho que a gente recuperar o tema do diagnóstico ajuda a recuperar tudo isso, inclusive a lidar com o tema da loucura, como você estava bem lembrando, a loucura dos tempos do Freud era a histeria. A loucura do nosso tempo me parece que é a neurose obsessiva, por razões que merecem ser debatidas, a aderência que a neurose obsessiva tem às demandas do nosso tempo é infinitamente maior e mais pesada para as neuroses obsessivas, que ficam tentando corresponder e vão enlouquecendo. Então, de fato, né, o diagnóstico estrutural do Lacan, resumindo o que você trouxe, é uma ferramenta clínica muito potente, muito poderosa. E, nesse sentido, apesar de estar lá atrás e tanta gente dizer que a estrutura clínica está ultrapassada, como disse o Norton, é o que há de mais revolucionário para pensar a clínica hoje, do meu ponto de vista. Obrigada pelo seu comentário. A psiquiatria está no fenômeno, e tudo bem, a gente não vai exigir dos psiquiatras que façam diagnóstico estrutural, porque eles se ocupam do fenômeno e a medicação que equivale àquilo. Mas a gente é que não pode ficar capturado por isso. Estou cheio de inscritos aqui. Lúcia, por favor. Mais breve nessa resposta. Lúcia. Vou ser bem breve. As falas de vocês produzem muitos efeitos. Me veio uma associação e uma ressonância. Vou compartilhar com vocês. A associação é em torno da questão da estrutura, porque me fez lembrar também desse trabalho que me ocupou muito, que foi em torno do texto do Televisão, onde o Lacan diz a ética da psicanálise e a ética do bem-dizer. Bem dizer tem a ver com se achar no inconsciente, ou seja, se achar na estrutura. É uma forma muito simples de dizer essa coisa complexa. Se achar no inconsciente, questão da posição do sujeito, né, que a gente falava ontem também. Aí eu fiquei na dúvida se a segunda parte, se achar no inconsciente, se achar na estrutura, se esse se achar na estrutura era do Gontard ou do Lacan.
É do Lacan mesmo ou foi do Contábil? Aí me veio a ressonância, de alguma maneira. Sim. Porque como, de certa forma, tem uma emoção na fala de vocês, nisso que se vê, porque tem a ver com a transmissão, né? E aí eu acho que me veio Contábil, porque de alguma forma isso faz a gente se reportar ao fato de que a gente faz o exercício da psicanálise não pela leitura propriamente só, mas pela leitura sobre transferência, né? Isso começou com ontem a dedicatória, né? Foi salientado. Então, de alguma forma, é como se vem algo que remonta à transmissão, que ressoa, ressoa. E me lembrei do texto do Borges, Kafka e seus precursores, que agora eu não sei se eu estou inventando, mas Não tem problema. nesse Pode texto inventar. Borges faz uma linha contrária, por exemplo, a gente tem a transmissão como isso que deságua, né? O Manuel de Barros diz isso, deságua sobre nós. E o Borges faz alguma coisa também numa linha contrária, que é Kafka desenha ali a sua via de transmissão ou de herança, mas dali para trás, como se ele estivesse criando, desenhando essa árvore da transmissão. Então, acho que hoje teve uma coisa forte aqui, que é como é que a gente atravessa isso em transmissão por transferência. Sim, adorei. Não precisaria nem de comentário também, é linda a sua fala, adorei. Sabe do que eu me lembrei? Do passe, mas do passe não como um mecanismo institucional, do passe como proposta de reflexão sobre o que é uma análise. Essa é a proposta do Lacan. Ele transformou isso em mecanismo institucional e quando ele dissolve a escola dele, ele diz: o problema do passe foi ter entregue esse mecanismo para analistas que não entenderam a sua finalidade. Né? O passe se tornou uma coisa burocrática dentro da instituição que ele mesmo criou. Mas o passe no sentido do que é que se transmite de uma análise. A gente tem uma coleção que se chama O Psicanalista na instituição, na arte, na clínica, no laço social. A Juliana tem um texto que vai ser publicado agora no volume 6, que vai sair em novembro, tem lançamento em São Paulo. E a Maria Fernanda Machado, se não me engano o sobrenome dela, escreveu um texto lindo com esta pergunta: o que se transmite de uma análise? E tem essa emoção que você está mencionando, Lúcia. Quando ela terminou de ler o texto dela, porque a gente faz um trabalho coletivo, em grupo, a gente trabalha juntos, eu tive que me segurar para não chorar de novo. Tem alguma coisa muito bonita que passa ali que nem ela percebeu. Depois a gente conversou sobre o texto dela, ela queria fazer umas coisas, falava: ai, tá tão bonito o seu texto desse jeito. E eu acho que essa era a proposta do Lacan. A gente precisa poder discutir análise, final de análise no sentido da finalidade de uma análise, para onde uma análise caminha. E ninguém melhor para falar sobre isso que os próprios analistas falando da sua própria experiência de análise. Só que ele precisou criar um mecanismo que isso não fosse a exposição pessoal de cada analista. Mas a ideia é essa: como é que a gente transmite uma análise? Então, o passe na sua origem, ele é essa pergunta. E acho que você está falando disso que passa na transmissão, né? Essa ideia de que alguma coisa passa, alguma coisa se transmite. Muito bonito. Obrigada pelo comentário. Thales, por favor. Michele, bom dia. Que Yeah. bom te ter aqui conosco. Vou ser breve e vou te pedir um spoiler, tá? Eh, Lá na página 110, quando você fala das perversões, tem dois parágrafos que você comenta a tradução do termo fantasma, né? E você faz uma escolha pelo termo fantasma. E na nota de rodapé, bem freudiana, você deixa uma nota de rodapé super importante, né? Tu diz assim: sobre a nova leitura da fórmula, o passo conceitual do qual ela decorre e o uso de fantasma para traduzir fantasma no francês, justificado por esse passo conceitual. Tem um artigo que vai sair, né? E nos parágrafos aqui do livro em que você justifica a escolha por fantasma, você diz assim: esse é o lugar que assombra o neurótico, a ameaça do próprio desaparecimento que habita o fundo de todo o desejo. Esse risco de desaparecimento, risco de tornar-se
objeto A, angústia fundamental de toda a neurose, é o que justifica conceitualmente o uso da palavra fantasma como tradução de fantasma para a segunda leitura da fórmula S barrado losango A. Quando A assume a função lógica de puro objeto de gozo do outro. A pergunta que eu te faço, né, é porque eu entendo que não é só uma questão de uso idiomático, qual é a implicação clínica de empregar fantasia, lógica da fantasia ou lógica do fantasma, né? Quais as implicações clínicas? Pudesse Obrigada. falar um pouquinho. Maravilhosa a sua pergunta. Eu vou passar para o Norton o texto para vocês terem acesso, porque eu precisei de 16 páginas de um texto para defender a tradução de fantasma por fantasma. São 16 páginas, inclusive com uma discussão que me parece muito importante sobre o que é traduzir conceitos. Traduzir na passagem das línguas, né? A gente conhece, vocês imaginam que todos conheçam, a gente conhece tradutores dos textos psicanalíticos que prezam pela língua, eu conheço vários, inclusive alguns que eu admiro bastante, e tradutores que prezam pela passagem conceitual. E uma das pessoas mais interessantes que faz a tradução prezando pela passagem conceitual é ninguém menos do que o próprio Lacan. Então, quando Lacan, por exemplo, propõe traduzir Verwerfung, que é uma palavra alemã, que em português quer dizer rejeição, em francês quer dizer rejet, que ele usa o tempo todo no Seminário 3. Quando ele, Lacan, propõe que a melhor tradução para o termo Verwerfung seria fora-aclusão, ele toma uma liberdade com a língua alemã na passagem para a língua francesa que permite alçar o conceito de Verwerfung a um destaque, a um lugar conceitual que ele não tinha nem no Freud. Olha que interessante a manobra do Lacan. Ele faz muito isso. Tem lá no meu texto, vou passar o texto para vocês para não me estender na resposta. Então, a passagem de fantasma para fantasma, que quando saiu o Seminário 14 deu a maior polêmica e vários psicanalistas foram para as redes sociais para dizer que absurdo, isso é um equívoco, fantasma em francês quer dizer fantasia. Essa defesa da tradução de fantasma por fantasia é uma defesa da passagem pela língua. Se você privilegia a passagem do francês ao português do ponto de vista da língua, é evidente que a tradução correta é fantasia. Só que quando a gente pensa no conceito, e se vocês repararam, na época que se defendeu a tradução por fantasia, sempre se apelava para o Freud. Sempre. Não, porque no Freud, né? Porque o Freud. E, de fato, quando Lacan trabalha, por exemplo, no Seminário 5, que é quando ele escreve a fórmula, ele está trabalhando o termo freudiano. Tanto que ele lê a fórmula, o sujeito deseja o objeto. E eu sempre me perguntava, lendo o Seminário 5, por que esse objeto não é o falo? Se o falo é objeto do desejo, lá que eu já tenho um conceito e uma letra para falar do falo. Por que a forma não é S barrado com som de Φ, já que ele está falando do desejo? Mas o Lacan é danado, ele põe um A lá sem nem saber direito onde é que isso vai dar, e depois isso dá numa coisa maravilhosa, que é quando ele percebe a diferença entre o objeto do desejo, que é o falo, e o objeto causa do desejo, que é o objeto A, mas que os dois estão intimamente ligados. E a fórmula do fantasma é essa dobradiça, que por um lado aponta o desejo, que é o desejo de ser objeto para o outro, que está na base de toda a neurose, mas que é o desejo de ser o falo, né? O objeto do desejo do outro, é o desejo do outro, como Lacan define o desejo, e o risco de ficar capturado como objeto do gozo do outro, porque se eu me ofereço, a histeria é maravilhosa para pensar isso, né? Eu quero ser desejada se eu sou histérica, eu quero ter um lugar no desejo do outro, mas com isso eu corro o risco de desaparecer, de ser engolida por esse outro, né? De me tornar puro objeto do gozo dele.
Então, aquilo que é, por um lado, desejo, por outro lado, é angústia, tem a ver com gozo e tem a ver com uma articulação sofisticadíssima na teoria do Lacan, clinicamente muito sofisticada, que é a relação entre angústia e desejo. Então, desculpa ter me alongado, mas era uma resposta aqui. Só me ajudem a tomar uma decisão. Nós temos, já são, que horas? 10h35. Eu preciso de 15 minutos para baixar depois, que tem o escuro do nosso tempo, e a gente precisa baixar a gravação. Então, eu não posso passar de 15 para as 11 para terminar. Eu tenho o Sidney, a Lana e o Robson, né? Então, até que horas a gente vai, Lúcia, Otávio? Mais um pouquinho só, eu vou ser rápida. Vocês não façam perguntas complicadas. É que vocês vão precisar do Zoom, né? Vocês vão precisar do Zoom. 10 para as 11. Então tá, por favor, Sidney. Bom, tá bom. Então não vou mexer com fantasia. Fantasia É melhor. Eu tenho um tratado também sobre isso. mas com a questão que a Juliana levantou, queria te ouvir assim, o que você pensa disso, nessa questão do Édipo, a sexualidade, o pai, né? Essa história, por que que a gente ainda fala disso e tal? E eu costumo pensar o seguinte, queria te ouvir sobre isso, porque estamos falando você diz assim, a matemática fala do furo, né? Se preocupa com formalizar o que não existe, né? O zero, raiz de -1, né? E a psicanálise também se interessa por isso que não existe, e tal. Mas outra área do conhecimento humano, da experiência humana, que se interessa por isso desde sempre, não é a ciência do real, mas é a religião. Uhum. Não é à toa que, então, o Lacan tira o nome do pai do discurso religioso. Claro, A gente, né, o nome do pai é o significante, sim, mas o nome do pai, Filho e Espírito Santo. sim. Ah? Então, isso não mudou. A Sagrada Família continua a mesma. A configuração as novas configurações familiares mudaram muito, mas Sim. a Sagrada Família continua a mesma. Quer dizer, é um filho, é um filho de uma mulher que não transou, com um homem que também não transou. O cara que é o pai de verdade também não transou, porque nem corpo ele tem. Isso que é o outro. Não é? Bom, e esse menino cresce e não casa, né? Anda por aí cercado de mais 12, 13 homens a vida inteira, né? Isso gera muita polêmica e faz dos judeus serem pessoas que são párias, né? Historicamente, porque são as pessoas que vêm justo falar esse tipo de coisa, que a gente faz de conta que não estava por aí, né? Porque são tão filhos da puta, digamos assim, né? Bom, mas enfim, isso eu queria dizer, tem algo do nosso imaginário que não mudou tanto, porque se a gente olha a nossa política no mundo inteiro, Sim. ela é decidida em função de você estar do lado de Deus, não tá do lado de Deus. Então, assim, só para dizer, tem coisa do imaginário que é muito forte, pregnante e que não mudou. Sim. Bom, não sei. Tem uma coisa que eu acho que é importante, o Christian me falou isso no lançamento em São Paulo. É tão difícil transmitir a noção de estrutura, e para fazer essa transmissão eu radicalizo tanto, que eu tive que dizer no lançamento em São Paulo que a estrutura não paira no ar. Né? A estrutura, ela justamente é um recurso para lidar com o real, mas que ganha consistência na realidade a partir das narrativas de cada família, de cada época, de cada cultura, de cada tempo, né? Então, aí é que a gente tem uma boa costura entre o real, simbólico e o imaginário. Quer dizer, o imaginário, ele parece o vilão do problema que a gente tem que deixar de lado, e não, o imaginário é o que dá consistência para a realidade e, inclusive, permite, né, a comunicação, inclusive, permite uma série de coisas, né? E insiste em certas estruturas, por exemplo, religiosas, como você está trazendo, políticas, né? Tem alguma coisa que volta e que retorna e que precisa ser pensado, me parece, a partir dos 3 registros. Se a gente ficar só com o imaginário, a gente empobrece, esse é o problema. Então, você está trazendo o imaginário de volta de uma forma interessante, porque é o imaginário conversando com a noção de estrutura e como uma forma de lidar com o real, inclusive. Então, tudo isso junto e articulado é que dá uma boa conversa. Te agradeço o comentário. Alana e Robson, por favor. Kelly, gostei muito da
frase do seminário 4 sobre angústia. Uhum. Eu acho que ela ajuda muito a pensar a direção ética na clínica. Acho que eu fiz um link assim com o que o Norton falou, quando você falou do Aristóteles, né? De tornar seu lugar de direito, algo assim. Acho que tem um pouco, ajuda a gente a pensar isso do reconhecer o desejo, né? Para que possa ser ocupado uma posição. E aí eu queria saber se puder falar o que você não gosta do 10, porque é um seminário que, bom, as escolhas ali dos subtítulos, né, que a gente sabe que são decisões do Millet colocar. Não gosto muito de algumas frases que a gente no campo circula das definições de angústia dali. Então, te agradeço essa frase do 4, que eu não conhecia e parece muito mais para pensar uma direção clínica. Assim. Sim, sim. A angústia é um eixo importante, o seminário 10 é importantíssimo, e o seminário 10 é a marca dessa virada lacaniana da definição do objeto A como causa de desejo. Então, ele é fundamental. Não vou te dizer do que eu não gosto, vou dizer do que eu gosto do seminário 10. Eu gosto muito mesmo de um capítulo do seminário 10 que a gente trabalha nos meus grupos, que se chama Passagem ao Ato e Act Count. Esse capítulo é absolutamente clínico. O Lacan está ali formalizando o objeto A, articulando o objeto A com o esquema ótico, retomando questões do início, articulando imaginário, simbólico e real, com toda a dificuldade, né, dos primeiros passos dessa articulação, e faz esse trabalho clínico, que é pegar o caso Dora, pegar a jovem homossexual, mostrar a diferença entre a passagem ao ato e o objeto A, a passagem ao ato e o acting out, e mostrando o lugar do objeto A na passagem ao ato, e, putz, tem um mundo ali de teoria e de clínica. Então, eu gosto do seminário 10. Mas eu gosto mais da definição de angústia do 4. Ela é belíssima. Depois, se você quiser, eu te passo a referência. Ela é muito boa. E o seminário 4 é muito bom para preparar a gente para o 10, eu acho. Por tudo que ele representa em termos do tipo de articulação que o Lacan está fazendo entre o real da angústia e o sintoma. Já é muito sofisticado no 4. Obrigada. Robson, por favor. Muito obrigado, Michele, e também aos colegas que hoje, né, fizeram esses aportes, e depois de ouvir tanta coisa, são muitas emoções. Como diria Roberto Carlos. Exatamente. Nessa direção também que se aponta, né, a matemática é importante, mas ela não precisa deixar de ser lúdica. Sim. E você citou, a gente pode se lembrar que amanhã, então, tem uma repetição da competição do Oscar, né? O agente secreto contra o valor sentimental. Batendo de 500, né? Terra cabeluda tem poder. Ainda. Segundo, um fragmento, tá? Mas que eu achei também muito importante o fato de retomar, obviamente, a noção de estrutura como clínica e tirar do juízo moral, né? E também retirar da nosografia psiquiátrica. Por exemplo, me lembro de um texto muito bonito do Roberto Harari, que ele falava psicanalistas e suas conclusões cotidianas. Ou seja, tirar da moral esses conceitos. Por exemplo, que o psicanalista também faz conclusão do seu trabalho, na sua escuta cotidiana, e assim por diante, com relação aos outros mecanismos de defesa, para que a gente não fique se defendendo do próprio inconsciente. Sim. Então, eu acho isso daí uma coisa bem importante, que você falou assim, que a gente ajuda a trabalhar bastante. Obrigada. Como dizia o Lacan, resistência do analista. Ou seja, a noção, não é que a gente não quer atender aquele paciente, a noção de inconsciente que fundamenta a nossa prática, ela é tão sofisticada e tão difícil que nós mesmos tendemos a resistir a ela quando estamos escutando um paciente. Ela exige tanto da gente que, se a gente não tiver advertido, especialmente da relação dos 3 registros, a gente tende a se equivocar na clínica. Posso fazer uma pequena observação a Pode. respeito disso que eu comecei com a história do Roberto Carlos, justamente o fato de que a gente não precisa obedecer à cronologia, né? Eu me lembrei outro dia, trabalhando um texto do Freud de 1895, que é Obsessões e Fobias, onde ele tem uma frase maravilhosa, quer dizer, a emoção e os afetos são sempre justificados. E a gente lida com isso o tempo todo na forma de discussão da realidade hoje. Bonito, lindo.
Queria fazer uma observação sobre a matemática e a topologia, até retomando uma coisa que o Sidney falou, que eu acho que é importante. Você fez uma observação que é assim, a matemática lida com aquilo que não existe. Tem uma questão aí em relação ao que é existência. Cuidado com essa frase. Porque se a gente está pensando em existência em termos lógicos, o objeto A tem uma existência lógica e tem, né, uma função lógica, assim como raiz de -1, assim como todos esses... Só depois da experimentados, né? Isso. Mas a ideia do Lacan é pensar, então, logicamente, a partir da matemática, e eu lembrei da história que você comentou da matemática divertida. No texto do Aturdito, dos outros escritos, o Lacan usa uma expressão. Eu anualmente faço alguns encontros lá em São Paulo com o pessoal da matemática para estudar topologia. E a gente, depois de ler o Aturdito, a gente começou a chamar esse encontro de recreação topológica. É bem divertido estudar matemática quando a gente está pensando nessas coisas todas. E em relação ao jogo de amanhã, queria te dizer que meu coração está dividido, porque a família do meu pai é norueguesa. Então, eu tenho origens norueguesas que não vão me impedir de torcer para o Brasil, mas, né, também estou ali nessa divisão subjetiva que nos caracteriza na relação do desejo. Gente, obrigada. Muito obrigado, então, Michele, foi excelente. Obrigado, Otávio, pela leitura, pela parceria. Obrigado aos colegas que estão presentes. Vai ficar gravado, depois a gente compartilha. Quem puder ficar, temos o escuro do nosso tempo aí na sequência. Bacana contar com a presença de vocês. Obrigado. Estou colocando para gravar, tem que botar. Isso, acho que vou ter